Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia. Nossa audiência deve estar estreando aí, cenário novo, né? Um novo design aqui no nosso lado B e recebendo para estrear esse cenário bacana o meu amigo, escritor, jornalista, biógrafo e outras empresário e outras cositas más, Rômulo Felipe. Olá, Rômulo, prazer em te receber aqui, cara. Olá, Basílio, uma honra imensa participar do seu programa, esperei muito por isso. E em grande estilo, né? Inaugurando esse estúdio maravilhoso. Vamos conversar, muita coisa bacana, né? Estúdio 2, agora nós estamos virando aqui uma Disney, né? É isso aí, meu amigo. Os estúdios da... Perfeito, maravilhoso, muito bonito. Pois é, nós vamos bater um papo com o Rômulo sobre literatura. Começar falando ele, que para nossa audiência, para quem não sabe, a maioria das pessoas já sabe, ele é o biógrafo do prefeito Teodorico Ferraço, né? Do político, do homem Ferraço. Desafio, hein, Rômulo? Então, Basílio, um desafio imenso apurar e escrever a história do político mais longevo em atividade do Brasil. Teodorico de Assis Ferraço, como você sabe e a audiência sabe, é uma figura ímpar, é um midiático, frasista, polemista, e é um mandatário realmente que tem 63 anos de vida pública, 16 mandatos, 8 vezes deputado estadual, 3 vezes federal, 5 vezes prefeito, 2 vezes secretário de Estado, 3 vezes presidente da Assembleia. Só isso já dá um livro, né? Mas a gente tem muito mais nesse livro, né, Basílio? Eu tô vendo, o livro é esse aqui, né? O Enigma Ferraço. Quantas páginas tem aqui? É um calhamaço, 600 páginas. Mas deu com 600 páginas, sabe? Porque, na verdade, eu tive que espremer. 1000 páginas ia ser pouco. Exatamente, Basílio. Tive que espremer a história, porque o Ferraço, ele realmente tem uma vida política muito ativa. Mas a grande descoberta desse livro, eu quero fazer essa revelação hoje, é a atuação dele como protagonista no processo de reabertura democrática do Brasil. Ferraço foi um personagem icônico no período do regime militar. Quase foi presidente da República. Né? E quase presidente, e quem revela isso no livro é esse cara aqui, é meu amigo Basílio. É uma pequena contribuição. Ô, Rômulo, essa coisa de biografia autorizada traz uma certa polêmica aí, né? Sim. Porque o entrevistado, né, o biografado, às vezes ele... isso aqui você não conta, não. Isso aqui você conta. Como que você lida com isso? Que às vezes isso é mexer com vaidade, é você chafurdar a vida da pessoa, né? Saber se vai incomodar, o que vai ser. Como foi trabalhar isso? Como foi trabalhar isso com o Ferraço e com os outros biógrafos? Está aqui o Winston também, que você biografou, e outros, nós vamos falar dele depois. Sim. Basílio, é uma pergunta muito pertinente. A gente precisa voltar um pouco no tempo, até porque... essa história tem ligação com o cachoeirense Roberto Carlos. Como vocês sabem, quando do lançamento da biografia do Roberto Carlos, pouco mais de 2 décadas atrás, teve uma grande polêmica no Brasil. Não autorizada. A não autorizada. Por quê? O autor fez um trabalho espetacular de pesquisa e tal, mas o Roberto não autorizou. E o Roberto, ele entrou na justiça e ganhou, conseguiu que as biografias fossem recolhidas, exemplares, só que aquilo fulminou numa grande discussão nacional que acabou fazendo com que o Supremo decidisse que não precisa de autorização para escrever uma biografia. Agora, é óbvio que, no geral, no contexto geral, eu trabalho com biografias autorizadas. E o que é biografia autorizada? O biografado, ele me permite escrever sobre ele e, normalmente, ele corrobora com informações e tudo mais. Ferraço é uma figura enigmática, conforme diz o título do livro. E você trabalhar com uma figura assim, dessa envergadura, Basílio, é preciso realmente ter uma série de cuidados. Então você tem que extrair o melhor de você como jornalista, como entrevistador, como historiador, como acadêmico e como escritor. E eu, assim, realmente vasculhei o suficiente para levantar dados que nem mesmo o Ferraço se recordava. E achei tesouros históricos. Como eu falei antes, material rico do período militar, sabe? Ligado à vida do Ferraço e de outros grandes personagens. Ele colocou alguma objeção no processo? Nenhuma objeção. A partir do momento que ele autorizou, ele virou para mim e falou: Rômulo, o meu pedido escreva sobre a minha vida. Aí eu falei: Ferraço, você entende que mesmo a jornada de um herói, ela é feita de pancadas, e o seu lado polemista sempre permitiu com que adversários também retrucassem as suas porradas. Eu falei, e é dessa forma que eu quero escrever. E ele, com a mente que ele tem realmente muito aberta, falou: Rômulo, escreva sobre a minha vida, doa quem doer, inclusive a mim.
E o livro ele traz realmente grandes revelações, entendeu? Muitas pancadas que ele deu e muitas que ele levou. Porque, como bem disse o neto dele num evento agora essa semana na Academia de Letras, meu avô acertou, meu avô errou, graças a Deus ele acertou mais do que errou. Então é a vida, né? Todos nós, Basílio, de uma forma ou de outra, temos telhado de vidro. Agora, fechando a sua pergunta, nem sempre o biografado compreende determinadas informações, e uma biografia ela deve ser transparente. Não há uma vida retilínea perfeita. Aliás, isso é chato. Quando você pega uma biografia que a vida do ser humano nasceu rico porque ele herdou do pai e teve uma vida linear até os dias atuais ou até o final da vida dele, se for em memória, isso se torna até uma biografia chata. O bom é aquele caboclo que começou cedo na luta, exatamente. E até hoje, graças a Deus, os meus personagens todos começaram realmente de baixo. Entendeu? O Winston, por exemplo, ele escreveu essa biografia muito comentada. E como foi entrevistar o Winston? O empresário, ele é meio recatado, ele é um cara que não gosta muito de dar entrevista. Exato. Como é que é entrar na vida dessas pessoas, assim, chafurdar lá dentro, pesquisar? Então, o Winston, foi tranquilo? Ele é um caso à parte dele, porque assim, ele é uma figura espetacular sobre vários aspectos. Além de grande empresário, né, que tem uma empresa, o Winston Transporte, que completou 60 anos. E, poxa, eu conheço porque eu militei muitos anos no jornalismo automotivo. A empresa do Winston sempre foi respeitada lá fora. Os grandes montadores, eles sempre me falavam, Romo, na sua terra existe um frotista que ele é exemplar. A Scania me falou isso, grandes dirigentes, a Mercedes nas linhas de produção. E quando eu me pus a biografar esse grande homem, esse ar realmente dele, essa essência humilde dele, é lógico que isso chega a ser um obstáculo para um biografado, porque ele fala, minha vida não dá um livro. Eu falei, sua vida é um grande livro. Mais do que isso, é um exemplo. Então, assim, meus amigos, nós temos um cara fenomenal, um grande empresário, filantropo, que 20 anos atrás, a presidência do Hospital Infantil Francisco de Assis caiu sobre os ombros dele, recaiu, na verdade, ele não se sentia preparado, mas como bem disse a esposa dele na biografia, Silvia, Deus vai te encaminhar e você vai salvar esse hospital. Um hospital que estava prestes a fechar suas portas, 20 anos atrás, o Winston geriu uma equipe que hoje o tornou simplesmente o maior complexo hospitalar filantrópico do Espírito Santo. Isso muito a partir da liderança dele. É um líder nato, é um cara que assim, é uma biografia que você lê realmente para se espelhar no tocante à filantropia. É um grande homem, um cara bom de coração. Então, assim, nós temos aqui dois personagens bem interessantes. Ferraço é um símbolo de político que em 63 anos de vida pública, você vê a lisura, ele jamais teve uma condenação. Já está esgotado esse livro? É a primeira edição, né? Que primeira edição, e teve uma tiragem muito boa, totalmente esgotada. Então, assim, a gente está trabalhando. Na segunda? A gente está pensando na segunda porque tem muita gente querendo, mas veja, a história viva está transcorrendo diante dos nossos olhos. Teve um episódio da Carta de Trump. Pois é, essa tem que entrar se tiver uma segunda edição. Exatamente. Então a gente está pensando na ampliação da segunda edição. É um fato interessante, mas ele me permita falar sobre. Quando o Ferraço lançou aquela carta em inglês para o Trump, alguém lá da Academia de Letras brincou comigo. Academia Espírito Santense. Só para explicar, o Rômulo, não sei se eu falei na abertura, ele também é diretor da mesa diretora e membro da Academia Espírito Santense de Letras, né? Uma honraria, né? Uma grande honra, Basílio. Imortal. Imortal, né? A palavra o é. E tomei posse no Palácio Anchieta, no Salão Nobre. Fui o segundo acadêmico em 104 anos a fazê-lo. Então, assim, sem dúvida, a maior honraria da minha vida literária é fazer parte e integrar essa grande academia centenária. Mas, como eu estava falando sobre a questão da Carta do Trump, é uma história curiosa. Um acadêmico virou e falou, Romulo, o seu biografado mandou uma carta do presidente dos Estados Unidos. Aquela brincadeira, né? Eu virei para ele e falei assim, olha, Ferraço é uma águia sobre vários aspectos. E se ele o fez, certamente fez porque, dentre outros, óbvio, ele teve o apoio do setor de rochas. E ele entende que talvez ele seja um beija-flor tentando apagar o incêndio da floresta, mas ele vai fazer. E o que acontece? Aí, por circunstância do destino, o Trump tarifou o Brasil, mas também poupou grande parte do setor de rochas ornamentais. Isso, quer queiramos ou não, foi uma grande vitória. Lógico que a gente quer, né? Foi uma grande vitória do Ferraço e desse personagem folclórico, né? Então, assim, isso é interessante, Basílio. E, em síntese,
viremos com uma edição, uma edição renovada. Teria a carta do Trump, né? Mas outros episódios também, e só para sentenciar. E essa última gestão dele na prefeitura, a última gestão, o livro certamente trata até exatamente. Antes das eleições. Até o período, até a vitória dele. A biografia trata. Então, assim, ele está escrevendo aí um novo capítulo dessa história, né? Que vai renovar a obra. E no ano que vem, meu amigo, sabidamente, e tudo encaminha para isso, teremos, eu vou confirmar isso nas minhas pesquisas, mas teremos um fato histórico. Possivelmente, pela primeira vez no Espírito Santo, teremos um governador e um filho prefeito de um município importante no estado. Então, assim, vai ser uma dobradinha bem interessante. E, sabidamente, é possível que o Ricardo assuma o governo a partir de abril, né? Certamente. Com a candidatura do Casagrande. Então, assim, ele vai ser o governador de fato, além de possivelmente candidato. E teremos o Ferraz prefeito. Então, assim, vai ser realmente um acontecimento histórico. E, Basílio, como você bem sabe, está na biografia, o Ferraz por muito pouco, ele não foi governador do Espírito Santo. E não o foi pelo veto de um amigo pessoal dele, João Figueiredo, presidente da República na época do regime militar. Eram íntimos, mas ao mesmo tempo também grau de inimizade por conta do Ferraz, né? Que era um brigador lá do alto do plenário. Ao mesmo tempo que o Figueiredo ia na casa do Ferraz... O Ferraz liderou um movimento no Congresso, né, que quase o alçou a ser o candidato a presidente da República. Perfeito. Naquela eleição que teve o Tancredo, teve o Sarney. Isso aí. Tal, ele teve um entreveiro com o Sarney. A história no livro deve ter, eu não vou antecipar, fazer spoiler para as pessoas lerem, né? A gente esmiuça também, Basílio, exatamente isso, e você inclusive participa com depoimento seu desse episódio, mas enfim, o Ferraz ele provocou a primeira rachadura na história do partido governista, o PDS, e em eleições internas, né? Ele rachou o partido por muito pouco, ele não ganhou a convenção. A busca do Ferraz o tempo todo era pela volta do voto para presidente da República. E o Ferraz, ele foi o único parlamentar governista a discursar naquele histórico comício da Candelária para 1,5 milhão de pessoas, na direta já. Então, assim, ele era o único da oposição, na verdade, o governista. Os demais eram opositores ao governo. E o Ferraz foi o único, que foi histórico, porque, dentre outros, ali ele denunciou o governo por corrupção, através de um ex-ministro na época. E o Ferraz também era reconhecidamente um derrubador de ministros do período militar. Dentre outros, ele derrubou ninguém menos do que o Simonsen, considerado um dos maiores ministros da economia do país. É o Mário Simonsen, né? Isso aí. Derrubou também aqui o governador Zé Inácio. Exatamente, também, as denúncias prefeito, também que ele fez. Acho que não é fácil, história você conhece bem. Vamos falar do Rômulo Felipe. Rômulo, você... 2 biografias que a gente apresentou, mas quantas biografias você tem no seu currículo hoje? Já que você está se dedicando mais ao biógrafo, você também faz ficção, nós temos aqui, 2 aqui eu já li, que é o Monge Guerreiro e o Reino dos Morcegos. Os outros você ficou de me dar estou aguardando, né? Tem um monte. Já estão na mesa. Quantas biografias está aí, né? Então, mas a gente tem publicado 8 biografias, né? 8. E em produção, assim, já entre os manuscritos que eu entreguei e estou preparando, a gente vai chegar em 12 esse ano ainda. Publiquei, no total, 12 livros. Eu, humildemente, me considero um escritor eclético, porque eu transito em vários gêneros, né? A gente tem aqui na mesa fantasia medieval, um drama da Segunda Guerra, nós temos um romance com viés dramático. Então, assim, eu me permito isso. E de uns 2, 3 anos para cá, eu tenho realmente me dedicado mais a biografias, o que tem gerado reclamações de queridos leitores, né? Querendo de volta. Em fantasia, o Monge Guerreiro, por exemplo, ele foi editado em outras línguas, né? Uma editora italiana. Exato. E você é um dos poucos, ou o único, talvez o único autor brasileiro que é best-seller na Itália, a editora. Como que foi que você conseguiu isso aí? Como que foi essa entrada no mercado europeu de literatura, né? Sim, sim. Eu sou um cara de muita fé, Basílio. Eu lembro que eu estava em Roma a trabalho como jornalista e fui visitar o Vaticano e tinha aquela porta, aquele período que você faz o pedido dos perdões, você se confessa e, enfim, você recebe o perdão total da igreja. Eu fui, saí de lá, o padre nem queria que o meu italiano... Papa, você foi lá pedir pro Papa? Não, você estava carregado. Pois estava, não. Tira meu pecado das pois costas. E eu me confessei italiano, e meu italiano lá não é grandes coisas, e o padre até falou assim, não,
se confessa em outra língua. Eu falei, não, tem que ser italiano, porque aí eu ia preservar a quantidade de pecado. Mas o mais importante é o seguinte, saindo de lá, eu fui numa livraria, peguei um livro de uma grande editora lá, Newton Compton, editora, e eles são focados muito em histórias de cavaleiros templários e fantasia medieval. Vim lendo esse livro de volta ao Brasil, peguei o e-mail, o Monge Guerreiro tinha acabado de ser eleito o melhor livro nacional de 2017, o que também foi uma honra imensa, em um grupo de mais de 50 mil leitores no gênero dele. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, peguei o e-mail e enviei para a editora da Itália. O meu livro, naquele momento, estava sendo traduzido para o inglês. Mandei metade do livro. De forma impressionante, eu foco isso muito até na questão da minha fé, porque eu pedi realmente, de forma impressionante, a editora, no mesmo dia, me retornou. É uma pessoa espetacular, ela falou, Rômulo, adorei, manda o restante do livro. Então, assim, coisa de um ano depois, o livro foi lançado, se tornou um best-seller lá, em italiano, foi traduzido para o italiano, também foi traduzido para o inglês, e é uma honraria imensa, porque, humildemente, digo isso por humildade, isso é até a título de pena, porque a gente quer que outros também participem. Pelo que eu sei até hoje, o único autor brasileiro latino-americano a ter um livro nessa editora grande que publica cerca de 300 livros por ano. Então, assim, é uma imensa honraria, sabe? É um caminho difícil. Eu fiz o caminho de volta, né? Meu bisavô chegou aqui da Itália em 1890, Antônio Filipe, e eu refiz esse caminho de volta lançando o livro em italiano. Filipe com 2 P's, né? Filipe, sobrenome, né? Que geralmente Filipe é o nome, o seu é sobrenome mesmo. Sobrenome. Filipe. Meu bisavô, quando chegou aqui clandestinamente no Porto de Anchieta em 1890, Antônio Filipe, com I e 2 P's. É Filippo, não, né? Não. E foi portuguesado e sanou Filipe. É um sobrenome que tem na região do Vêneto, na Itália, tem uma história bem bonita. Daí ele gerou meu avô Maximiliano, meu pai Ionides, e me gerou e meu filho Giuseppe. Felipe e Gianluca também, que são os meus 3 filhos. Interessante, olha que coisa do destino. Um dos meus filhos chama Giuseppe. E o meu trisavô, o pai do Antônio, que chegou aqui também, chamava de Giuseppe. José, né? Mas foi uma belíssima homenagem. E eu estou pesquisando a história da família, mas não é uma questão pessoal, é bem bacana, né? Bom, o nosso tempo está chegando já ao fim, mas eu tenho que entrar num assunto com você, falar com aquela câmera ali, porque a literatura ela tem uma importância muito grande na vida, em abrir o universo, né? Abrir a mente e trazer fantasia, trazer conforto, uma série de importâncias aí para a vida das pessoas. E hoje se fala muito, Rômulo, no tal do tablet, você lê o livro ali no computador. Eu não consigo, como que é isso? Como você vê essa aceitação ainda do livro físico? Porque eu gosto de cheirar o livro, sentir o cheiro dele, pegar, manusear, olhar, marcar a página, voltar no outro dia. E acho que é uma das coisas da evolução da tecnologia que para mim não colou. Como está sendo isso aí para você que é escritor, que lança? Basílio, nós bebemos da mesma fonte, né, do amor pelo livro. Eu acredito piamente no poder do livro impresso. Mas é óbvio que nós, como escritores, e você também é membro da Academia Cachoeirense de Letras, meu amigo, um grande escritor, jornalista, nós defendemos que as pessoas leiam, né? Se você está num ônibus indo para o trabalho e sua ferramenta é o celular, faça. O importante é ler. Agora, sem dúvida alguma, o livro impresso é uma maravilha. Eu costumo dizer que é o seguinte, o livro impresso ele é um transgressor da realidade. É uma célula viva que nos transporta para um universo além daqui. Ele provoca fraturas entre o nosso mundo e outros mundos, né? Porque te permite sair de realidades do seu cotidiano, às vezes realidade boa, realidade ruim, mas aquele momento de fuga no qual você pode mergulhar de cabeça numa obra de fantasia, num romance, num drama, numa biografia. E o livro, meu amigo, ele tem esse poder de perpetuar histórias reais e histórias fictícias. E a palavra sempre será eterna. Eu defendo, Basílio, que o livro ele vai perdurar por séculos, sabe? Por mais que fala, vem o avanço digital, uma coisa ou outra. A única ferramenta aos meus olhos com capacidade de eternizar histórias é um livro impresso. E como dizia o Olavo Bilac, ele falava assim, o livro ele não tem o poder de acabar com a miséria, nem enceifar a fome mundial. Mas o livro ele tem o poder de abrandar o nosso espírito e aquecer os nossos corações. E eu acredito piamente. E parafraseando o grande Monteiro Lobato, um país é construído por homens, mulheres e livros. É o que eu defendo, meu amigo. E para fechar essas frases, lembrando de George R.R. Martin, autor de Game of Thrones e Crônicas de Gelo e Fogo, a frase dele perfeita.
ele disse o seguinte: um leitor tem o poder de viver 1000 vidas antes de morrer, e quem não lê, somente uma vida. É isso aí. E eu, mais simples, vou falar, entre o livro e o tablet, para mim, ler o livro no tablet é igual chupar bala. Eu ia falar outra coisa. Chupar bala sem tirar o papel. Pode ter criança assistindo. Chupar bala sem tirar o papel. O bom é assim. Gente, nós batendo um papo, nosso tempo chegou, esgotou. Lembrando aí a nossa audiência, o diretor já fez sinal para mim lá, tá vendo como o diretor é bravo, pai? Esse diretor Rony não é fácil, não. Eu tenho que pedir a vocês, acabou a entrevista, não desliga não, vai no botãozinho aí, se inscreva no canal, aproveita para a gente chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, já estamos chegando a 18 mil. Faça a sua inscrição, deixa seu like e compartilhe à vontade para os amigos, manda esse podcast para amigo, isso tudo vai aumentar o engajamento aqui no canal e esse vídeo, essa entrevista bacana com o Rômulo vai chegar a mais pessoas. É isso aí, Basílio. Eu quero chancelar as palavras do Basílio e dizer o seguinte: nós temos aqui um programa espetacular, um canal incrível, informativo. O Basílio é realmente um jornalista inteligente, né? O lado B da notícia, eu adoro. Então, assim, compartilha, segue, que tem muita coisa boa por vir ainda. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem, se Deus quiser.